Jaime Stanley, tenho 16 anos, sou da Jaime Alencar, estudo na Informática 1. Parecendo minha cor. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo no canal Jaime Geek. Jaime por ser uma analogia ao Jaime Alencar e Geek por ser o tema central da nossa feira, que acontecerá no dia 30 de novembro na escola, nas turmas do primeiro ano. Bom, nosso canal, como eu falei, ele vai ter como tema central a Geek. Mas, afinal, o que é Geek? Geek, ele é uma gíria inglesa que se refere às pessoas fãs de tecnologia. Aí eu posso citar, por exemplo, para vocês, animes, HQs, RPG, gambá, coisa. Mangá. Mangá. Gambá. Mangá e os cosplays. Bom pessoal, aqui é o editor e eu queria deixar um aviso bem rápido para vocês já irem deixando like, se inscrevendo no canal e conferir na descrição do vídeo. E o nosso apresentador agora vai explicar alguns tópicos que vão ser tratados na Feira Geek e é isso. Animes são desenhos de origem japonesa que surgiram na segunda década do século XX. E logo após a Segunda Guerra Mundial começaram a surgir outros animes, cada vez mais modernos. Em 1906, apareceram os primeiros filmes de animação. Em sequência, muitos outros começaram a aparecer e ser grande sucesso para a população. Os animes têm diversos significados. Para os japoneses, anime é tudo o que seja desenho animado, seja ele estrangeiro ou nacional. Já para os ocidentais, anime é todo o desenho animado que venha do Japão. Ao contrário do que muitos pensam, um anime não é um gênero de desenho animado. No Japão, são criados filmes de diversos gêneros com os animes, sejam eles comédia, terror, drama, ficção científica e etc. Já os mangás são desenhos em quadrinhos feitos no estilo japonês. Qualquer que seja o desenho em quadrinho no Japão, ele é um mangá. Vários desses mangás que deram origem aos animes que vemos hoje com grande sucesso, no começo os mangás eram muito caros por causa dos papéis que eram produzidos. Mas começaram a surgir alguns mangás na época, chamados de carrons. Estes livros eram produzidos com um papel mais barato e sua capa era vermelha. Eles eram do tamanho dos cartões postais. O público japonês é bem mais amplo na leitura dos mangás. Não são somente os mais jovens que leem. Lá no Japão, tanto os adultos como crianças também têm a cultura de ler e chegam a ser produzidos milhões de exemplares de revistas por lá. No Brasil, o mangá chegou por volta de 1960, por conta da grande quantidade de descendentes de japoneses no país. Mas o sucesso mesmo dos mangás foi por volta do ano de 2000. Também foi criada uma Associação Brasileira de Desenhistas de Mangás e Ilustrações em fevereiro de 84. Grandes títulos como Samurai, Cavaleiros dos Zodíacos e Dragon Ball Z fizeram sucesso nas bancas e nas telinhas. Você conhece Magic e Yu-Gi-Oh? Eles são considerados card games. E para vocês terem uma noção, sabe o baralho? Ele também é considerado um. Ou seja, os card games são jogos que usam cartas como meio de entretenimento, usando lógica e estratégias como os principais pontos. Precisa somente de um deck, que são as cartas que irá possuir, e de um oponente, obviamente. E no meio do jogo, o Magic é um dos mais conhecidos e jogados. Acredito eu que você já tenha ouvido falar. Já os tabuleiros são jogos de estratégias que usam outros meios de divertimento, não somente as cartas. Um bom exemplo e muito conhecido é o xadrez, que possui inúmeras estratégias, regras e conceitos, tendo como peças o peão, o cavalo, o rei, as torres e a rainha. O peão anda somente uma casa à frente. Os cavalos andam nas casas em formato de L. As torres andam somente para a frente e para os lados. O rei anda para frente e a rainha para qualquer casa que quiser. Quando o peão chega num campo inimigo, ele pode se transformar em qualquer peça, menos o rei. Para você que não sabe o que é RPG, é um estilo de jogo que os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas. Existem RPGs de todos os tipos, de fantasia medieval, cenários históricos, de viagens espaciais e entre outros. Tudo usando a imaginação.
Como funciona? No RPG existe um diretor chamado de narrador ou mestre, que vai explicando o desenrolar da história, ou seja, ele é o condutor do jogo. O mestre normalmente prepara uma história com desafios a serem superados. Ele descreve as consequências das ações dos personagens, e isso gera novas situações para que eles escolham novas ações. E existem os jogadores que modificam a história à medida que interpretam seus personagens. E durante as histórias, os personagens vivem várias aventuras, podendo se tornar ou não vilões ou anti-heróis. Cada jogador tem um formulário onde serão anotadas todas as ações e habilidades de cada personagem. Geralmente essas habilidades estão associadas a um número e se jogam dados contra esses valores, para saber se os personagens foram ou não bem-sucedidos nas suas ações. Alguns exemplos de RPG são Final Fantasy, Dark Souls e Legend of Zelda. Sucesso, esse foi o nosso primeiro vídeo. Obrigado mais uma vez, esperamos melhorar ao passar do tempo. Mas se inscreve no canal, deixa teu like e vai estar na descrição abaixo o endereço do nosso colégio, o Instagram e tudo.